Olá, nesse vídeo veremos o lançamento dos apoios e o lançamento das cargas. Se você ainda está com os eixos rotacionados, clique aqui e depois clique em Global. Então vamos aqui nos apoios, vou selecionar esse nó, filtrar a coordenada Z desse nó, ele vai selecionar todos os nós que estão nessa coordenada. Eu posso vir aqui pelos atalhos e já lançar um apoio indeslocável nesses nós. Fora isso, eu também vou fazer uma consideração que esse fundo está apoiado em uma placa de concreto indeslocável. Então, por exemplo, é uma fundação que está aqui embaixo e essa fundação é feita pela placa de concreto estaqueada e bem reforçada, e realmente eu não vou ter um deslocamento aqui da placa de concreto em relação ao solo, por exemplo, tá? Isso é uma consideração minha. Se você estiver apoiando isso aqui diretamente no solo, você tem que jogar molas de solo. Então, eu vou entrar aqui em apoio, superfície, fundação elástica, eu vou fechar. Aqui eu tenho as molas de solo, Então eu tenho 3 molas de deslocamento, x, y, z, e 2 molas de rotação. Então, nesse caso aqui, eu vou lançar o módulo de elasticidade do concreto C30. Então vai ser convertendo em MPa por kilonewton, Vai ser 2,6838 E07. E esse valor aqui eu vou colocar, estou botando nas 3 direções, Então aqui também. E nesse caso aqui, a mola de rotação, eu vou dizer que essa placa de concreto ela é extremamente rígida, ela não rotaciona. Então aqui basicamente eu vou jogar um valor bem alto para evitar rotações, tá? Então vou botar 1 a 10 aqui. E esse valor eu vou copiar aqui para baixo, tá? Entenda que aqui são todas considerações minhas, tá? Considerações minhas de cálculo. Vocês vão ter que sempre observar o que vocês querem simular, como vocês querem simular e que comportamento vocês querem obter, tá? Então aqui no caso é o que eu estou considerando nesse cálculo, tá? Então sempre verifiquem o que vocês estão fazendo no modelo de vocês e que considerações você está colocando nesse modelo, tá? Então vamos dar um OK. Vamos dar mais um OK e vou lançar aqui na base. Só ver aqui essa outra placa e dou um ESC. Então agora a gente vê aqui o apoio elástico e um apoio nodal aqui indeslocável, Bom, então a gente basicamente finalizou a parte de modelagem. Agora a gente tem que lançar os carregamentos, tá? Então vou fechar aqui na parte de estrutura. Vou entrar em carregar. O peso próprio já é um carregamento automático do CIA. Aqui eu não vou fazer várias hipóteses de cálculo, tá? Aqui é mais para mostrar mesmo as melhores práticas de utilização do CIA para esse tipo de estruturas ou estruturas similares. Então aqui eu vou vou aplicar só um peso do líquido que está aqui dentro, ou o peso da água, e também um vento em uma direção, e a gente faz análise em cima desses carregamentos, esses 3 carregamentos, peso próprio, vento e o empuxo da água dentro do tanque, tá? Então aqui eu vou renomear, ou melhor, vou inserir novos carregamentos, Então o peso próprio é um carregamento automático, eu vou dizer novo. Esse daqui vai ser o nosso carregamento da água. Vou dar um outro novo. E esse aqui vai ser o carregamento do vento. Aqui eu não farei configurações específicas se a carga é variável ou permanente, porque eu realmente vou usar só 3 carregamentos, vão ser carregamentos muito simples, eu vou aplicar diretamente os coeficientes de ponderação, então não preciso de nenhuma consideração mais avançada do SIM em relação às combinações. Então a gente vai começar a lançar pelo carregamento da água. E o carregamento da água, antes da gente lançar, a gente tem que dar uma verificada se os eixos locais dos elementos 2D estão corretos. Aqui a gente vai utilizar as cargas livres, e as cargas livres de empuxo precisam que a gente deixe esses eixos locais de forma correta. Então eu vou tirar a renderização, botão direito, ajustar parâmetros, e vou aqui na aba estrutura lá embaixo, última opção, eixos locais elementos 2D.
Olhando aqui os eixos locais, deixa eu aumentar um pouquinho a escala. A gente vê que o Z está apontando para dentro, o Z está apontando para dentro, o outro Z também. O eixo local aqui dessa placa específica, o cone, né, também está apontando para dentro, ó, dá para ver bem ele aqui. Todos eles estão apontando para dentro, esse aqui está apontando para cima. Então a gente está com um sistema onde basicamente todos os eixos Z locais dessas placas que são de interesse para esse carregamento estão apontando para dentro. Tá? Fora isso, organizar esses eixos é bom para você ver os resultados depois, pois muitos dos resultados são por faces. Então você tem a face positiva e a face negativa. Essa face positiva e negativa depende desse eixo Z aqui, tá? Então, se eu for ver uma tensão na face positiva, vai estar aqui dentro do nosso tanque, e uma tensão na face negativa vai estar aqui na parte de fora, a parte externa do tanque, tá? Então, positivo no sentido do eixo Z e negativo no sentido contrário do eixo Z local, tá? Bom, e agora a gente vai lançar o carregamento em si. Como é um carregamento livre, e os carregamentos livres sempre trabalham no plano XY, e o nosso plano XY está aqui, a gente precisa rotacionar esse plano para colocá-lo no sentido das paredes. Então a gente vai fazer uma rotação desses eixos, né? Vou clicar aqui no CS por 3 pontos. A gente usou isso aqui para fazer o mirror, né? A gente vai utilizar novamente agora. Então clico no centro. Esse vai ser meu novo X, né? E para cima aqui, clicando qualquer nó que esteja aqui para cima, a gente vai ter vários nós aí. Pode pegar até lá de cima mesmo. A gente rotaciona. Então agora a gente tem aqui, ó, o nosso novo X, o novo Y. Aqui a gente está com algumas informações grandes aqui das conexões e tal. Você pode reduzir através dessa configuração, e vamos também tirar o eixo local, né, para deixar a nossa visualização mais simplificada, né? Pode ver aqui que a gente simplifica bem. Outra coisa que a gente não vai precisar ver nesse momento são os apoios. Então agora a gente está olhando aí a estrutura. Então o primeiro carregamento que a gente vai lançar é a água que está aqui nessa parte inferior. Então a gente já rotacionou o nosso plano XY. Então vamos lançar a carga, mas para ajudar vamos ativar aqui a referência 2. Então aqui já tem algumas linhas, né? A gente vê que o eixo XY ficou exatamente em cima daquela referência, né, que a gente tinha inicialmente. Eu vou pegar esses elementos que a gente acabou esticando lá para cima, né? Então eu vou pegar aqui a linha contínua, depois eu copio essa para esse lado, vou dar uma cópia aqui, né, com o atalho C, no meu caso, com o atalho customizado. Vamos subir. Ok, eu vou copiar desse lado para o outro. E tá aí, isso aqui vai facilitar o nosso lançamento, né? Bom, vindo aqui embaixo então, agora sim, a carga de superfície livre. A gente vai dizer que ela está atuando no Z eixo local, porque a gente vai atuar na parede, né? E o nosso eixo local está aqui na parede. A distribuição vai ser variar na direção Y aqui do nosso eixo. Ela vai começar com 0 e vai terminar com menos 10, então eu vou ter uma coluna d'água aqui de 10 metros, e está negativo para ela atuar de dentro para fora, né? Já que o sentido positivo do eixo local está para dentro. Vou dar o OK. Aqui a gente está com as bordas internas aparecendo, né? Então eu posso ocultar isso também para facilitar a visualização. Vocês vão perceber, né, como é uma carga livre, ela atua só no eixo XY, né? Quando eu clico aqui, ou nem precisa clicar, né? Só encostar ele já vai projetando no XY. Mas a gente vai chegar nessa pontinha aqui, né? Como a gente disse que o primeiro ponto é 0, se eu começar a lançar daqui de baixo a minha carga, o 0 vai ficar aqui embaixo. Então o que eu vou fazer? Vou fazer um ponto auxiliar.
Então clica no Shift e o botão esquerdo do mouse junto. Ele vai gerar um pontinho azul aqui, ó, em volta desse ponto que eu cliquei, né? Apontando para cima, ele me dá aqui a linha de rastreamento, né? Que dali é um ponto auxiliar. Então eu vou digitar agora 10.000 e ele vai começar a modelar a partir desse ponto de 10.000, né? Essa distância de 10.000 do ponto auxiliar. Então, ó, tô lá em cima, eu vou atravessar aqui e agora eu preciso clicar nesse outro ponto. Eu posso usar novamente o ponto auxiliar, então Shift e botão esquerdo do mouse. Ele vai fazer a intersecção entre os dois pontos. Clico aqui. Posso descer agora, né? E quem tiver mais dificuldade em geral utilizar o ponto auxiliar, Shift e botão esquerdo, pode também usar linhas aqui para fazer a altura da carga, tá? Então, agora a gente pode clicar aqui, vir para o outro lado e finalizar a carga agora dando um ESC. Mais um ESC. E a gente agora consegue ver o carregamento de 10, né, atuando, de 10 toneladas, né, atuando, né, considerando esses 10 metros de coluna d'água. E agora eu vou clicar nessa carga, eu vou vir aqui em selecionar, eu vou dizer selecionar, e eu vou dizer que essa carga atua nas paredes, né, ou na parede, né, e no fundo. Então eu vou clicar aqui, atualizar a seleção de elementos 2D, vou chegar aqui nessa borda, ele vai me marcar já tanto a parede como o fundo, marca os dois e tica. Pronto, os dois estão marcados. E aí, se eu quiser já gerar a carga para ver como é que ficou. Agora a gente vê que a carga ela vai começar com 0 aqui, né? Ou 0 aqui. A gente vai descendo aqui, ela vai variando essa carga até chegar ao 10, né? E como eu marquei o fundo junto com a parede, ele já sabe que aqui no fundo vai ser 10 também, tá? Então ele vai aplicar o carregamento tanto nos elementos que estão em paralelo como os elementos que estão em ortogonal à carga livre, tá? Então com um carregamento a gente já carrega tanto a parede como o fundo. Lançaremos as cargas restantes no próximo vídeo. Ficaram com alguma dúvida? Escrevam aí nos comentários que a gente responde.